Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite feito pela AMB, para nós estarmos aqui representando a Sociedade Brasileira de Hansenologia. Agradecer ao Fernando todo o apoio que tem dado a nós nesse tempo todo. E vamos discutir um pouco sobre a situação da hanseníase, né? Eu preparei 2 casos que eu trouxe aqui, né, dentro do escopo, né, do congresso de discussão, né, do que seria de diagnóstico diferencial, etc. E tenho algumas perguntas durante a minha apresentação. Então, foi me solicitado ali na frente que vocês podem... sim, o QR Code aqui, vocês podem, com o celular de vocês, apontar para o QR Code e entrar, porque aí as perguntas, na hora que forem feitas, vocês vão poder votar em uma das 4 possibilidades, né? Então, ok, acho que a gente pode começar. Pode passar o próximo. Hanseníase. É aqui comigo, desculpa. É o mouse. Posso apontar também, né? Bom, ótimo. Ok. Assim, ok. Esse aqui já foi. Bom, então eu tenho uma pergunta inicial para nós aqui todos, né? Para vocês que estão aí. Quantos casos de hanseníase você examinou durante a sua formação? Então, a gente pode já contar o tempo. Acho que eles vão contar o tempo lá. Ok. Isso. Aí tem um tempo para a gente votar. E vamos ver como é que vai ficar. Muito bem, temos 25% das pessoas que estão aqui com nenhum, né? E 1 a 10, 62%. Então, a maioria da plateia viu no máximo 10 casos durante o período da sua formação. Ok, podemos seguir adiante. Uma segunda pergunta é: quantos casos novos, aí já é uma questão de epidemiologia, né? Quantos casos novos de hanseníase são diagnosticados anualmente no Brasil e no mundo? Então, nós temos aí essas 4 opções, nós estamos dando para vocês. Podemos votar, por favor. Muito bem. Temos A e D, né? Entre 1.000 e 10.000 no Brasil, entre 20.000 e 50.000 no mundo e mais de 100.000 no Brasil. As principais. A C, 25%, e a B, ninguém votou na B. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos entrar nos casos. Esse é o primeiro caso que eu trago aqui: sexo feminino, 46 anos, tesoureira. Em 2019, se apresentou na clínica com poliartrite simétrica de mãos, punhos e tornozelos associados a dor difusa, não intermitente, que pode fazer a paciente acordar durante o sono. Evolução com piora lenta e progressiva há 10 anos. Então, tem 10 anos que ela vem com isso, sofrendo com essas dores nas mãos, né? Mãos e em outras áreas. Hemograma sem alterações, tem um fator reumatoide positivo e um VHS de 45. Então, eu tenho uma terceira pergunta. Quais são as suas hipóteses diagnósticas baseadas nisso que ela apresentou naquele momento? Vamos lá. Muito bem, lúpus eritematoso, artrite reumatoide, temos 12% de hanseníase e ninguém votou para gota, né? Vamos lá, seguida. Muito bem. O diagnóstico fechado em 2019 foi o diagnóstico de artrite reumatoide.
ela inicia o tratamento com prednisona 5 mg por dia e metotrexato 20 mg por semana. Ela retorna, ela tem um histórico de Covid-19 em fevereiro de 2021, retorna em junho, sem medicação e com piora do quadro, volta-se a se prescrever prednisona e metotrexato, novo retorno em agosto de 2021 sem melhora, adicionado ao tratamento a leflunomida, 20 mg dia, e em dezembro de 2021 a paciente retorna mantendo a atividade de doença. Faz-se então um PPD, que foi negativo, um raio-x de tórax normal, se mantém a prednisona e se iniciou então o padacitinib, 15 mg dia. Em abril de 2022 ela melhora do quadro, com diminuição da dor. Em maio de 2022 ela faz um eritema nodoso. Né? Muito bem. Diante desse quadro, a gente pergunta o que é que nós poderíamos pedir para ela de exames complementares. Vamos lá. Ok. Muito bem, agora com eritema nodoso, aí todo mundo pediu biópsia de pele, né? Tem alguma ressonância magnética, ultrassonografia, mas a maioria é biópsia de pele. Ok. Opa. Essa é a paciente naquele momento, né? Então, ela tem essa infiltração difusa com nódulos localizados especialmente nos pavilhões auriculares, mas se nós prestarmos atenção, ela tem nódulos também por todo o membro superior, né? Aqui na região da mão, do punho, né? Pernas, enfim, ela tem nódulos difusos e essas nodosidades com infiltração no pavilhão auricular, que obviamente chamam a atenção para hanseníase, né? A biópsia de pele, que foi o que foi feito nela, é este quadro de um infiltrado inflamatório com estiócitos espumosos em grande quantidade. Esses estiócitos, quando você faz a coloração de fitifaraco, então dá para ver uma quantidade de bacilos muito grande, quer dizer, caracterizando então o quadro como hanseníase virchoviana. Foi solicitado, depois disso, para ela, ultrassonografia dos punhos e mãos com Doppler, punho e mão direita com tenossinovite, do primeiro, quarto e sexto compartimentos extensores, nervo mediano espessado e heterogêneo, e no punho e mão esquerda, a mesma situação da tenossinovite, mais compartimentos, e também nervo mediano espessado e heterogêneo. A ressonância magnética mostra um aumento de líquido no primeiro, segundo, quarto e sexto compartimentos extensores, um pequeno aumento de líquido envolvendo tendões flexores, derrame articular, pequeno volume com área de proliferação sinovial, unocarpal, radiocarpal, radioulnar, ligamentos intercárpicos dorsais e volares sem alteração, redução volumétrica e alteração de sinal de fibrocartilagem triangular na porção ulnar, e um nervo mediano apresentando espessamento e alteração de sinal. Extenso e intenso edema de partes moles na face dorsal. Muito bem, a gente faz alguns comentários, depois a gente pode discutir mais esse caso. Em quase 15 anos de dores articulares, só se pensou em hanseníase quando surgiu o eritema nodoso. A paciente só foi examinada clinicamente para hanseníase após o surgimento do eritema nodoso. Então, ela mesmo com as dores que ela tinha sem melhora, ela não foi examinada para hanseníase. Ela só foi pensado nisso na hora que surgiu o eritema nodoso. Cuidado com o tratamento de dores difusas de etiologia desconhecida ou mesmo de quadros que não melhoram com o uso de analgésicos potentes. Na realidade, esses pacientes no Brasil deveriam sempre ser examinados para hanseníase. Hanseníase é uma doença crônica de longo período de incubação e de importante atraso diagnóstico, que no Brasil é em média de 2 anos e meio após passar por pelo menos 5 médicos. Tem mais de um trabalho publicado mostrando isso. E talvez um bom exame dermatoneurológico, há 15 anos, quando a paciente teve o primeiro quadro de dor, poderia ter diagnosticado hanseníase e poupado a paciente o sistema de todo o desgaste sofrido, além de quebrar a cadeia de transmissão e evitar exames desnecessários. Né? Essa é a avaliação dermatoneurológica dela. Então, naquele momento que ela compareceu naquele quadro, ela tinha sangramento nasal, edema de membros superiores e inferiores, dificuldade para escrever, para caminhar,
mãos com coloração azulada, dor e choque à palpação de vários troncos nervosos periféricos, um F4, uma diminuição de força na extensão do punho bilateral. Isso que nós estamos mostrando aqui é a alteração de sensibilidade, que na mão não tem, o teste com monofilamento, né? Aqui está tudo verde, mas nos pés você vê que tem alteração importante de sensibilidade, né? Com a alteração para vários monofilamentos aí depois do filamento lilás. Uma sorologia anti-PGL1 positiva de 2.204, quando o cutoff é 0,295, e uma baciloscopia alta de 4,25. O PCR ainda está aguardando o resultado. Na realidade, também não precisaria, né, naquele momento. Muito bem. Bom. A artrite reumatoide, a artrite de modo geral e alterações articulares tem sido muito discutida atualmente. Já foi muito discutida e parece que é o terceiro principal sintoma da hanseníase. A gente vê muito, mas é negligenciado dentro do contexto da clínica, né? Então, isso é um quadro de 1967, né? 2 casos que foram publicados, né? Tanto com essas alterações importantes nas mãos e edema de joelhos e edema de tornozelos, que não está mostrado aqui, e tem também um infiltrado neutrofílico, né? Na cartilagem. Então, é importante que isso seja feito para fazer a diferenciação da artrite reumatoide em si, que é diferente desse caso que está sendo mostrado. E este trabalho, o segundo trabalho que eu trago dentre os que tem, de hanseníase e artrite reumatoide. Quer dizer, seria consequência ou associação? Né? Uma consequência da outra, ou seria associado realmente hanseníase com a artrite reumatoide ou com alterações reumáticas importantes, que é o que nós estamos achando neste momento agora, que deve ser o foco da discussão. Muito bem. O segundo caso é um paciente de sexo masculino, com 48 anos, agricultor, que comparece ao consultório com a presença de um cordão no pé esquerdo, aumentando a 4 anos, sem outras queixas. Também refere ter tido Covid-19 em 2021 e apresenta um resultado de ultrassonografia. Ele já veio com resultado de ultrassonografia. Pele tecido cutâneo sem alterações, nota-se veia superficial da face dorsal do pé e até o terço médio da perna ectasiada, de paredes espessadas, sem compressibilidade às manobras e não observando fluxo. Não é o estudo do Doppler. Como conclusão, sinais de tromboflebite em veia superficial na face dorsal do pé, melhor avaliado com ultrassom de Doppler de membro inferior venoso. Então, este é o caso que compareceu para nós com este cordão, que era o que ele falava, né? E aí, diante deste quadro e do que foi mostrado do ultrassom, a gente tem as perguntas para nós discutirmos depois. Vamos lá. Ok. Então, temos uma votação por hanseníase aí na maioria, né? Tem tromboflebite superficial, trombofilia e nenhum em trombogenite obliterante. Vamos ver o que a gente tem além disso, né? O paciente veio com essa ressonância magnética, né? E na ressonância magnética eu chamo logo a atenção lá em cima, um discreto espessamento, alteração de sinal do nervo fibular comum, da altura do terço distal do joelho, com discreto realce nas fases pós-contraste endovenoso. Não tem muito mais além disso, né? Na análise da ressonância. E ele fez uma eletroneuromiografia, e a eletroneuromiografia também fala para a gente aqui no segundo parágrafo, na avaliação da neurocondução sensitiva, foram avaliados de forma antidrômica o sural e o fibular superficial, incluindo o ramo cutâneo dorsal. O nervo cutâneo dorsal, o ramo do fibular superficial do pé esquerdo, apresentou discreta lentificação da velocidade. Esse é o principal achado da eletroneuromiografia, né? No exame dermatoneurológico, sorologia e PCR, no exame dermatoneurológico ele apresenta a dormência no trajeto do nervo fibular superficial.
Então, ali é um nervo fibular superficial, nós avaliamos, se vocês prestarem atenção aqui na análise, no teste de sensibilidade, no trajeto do nervo, vocês vão poder ver que tem monofilamento lilás e monofilamento vermelho, quer dizer, indicando anestesia no trajeto do nervo. Ele tem uma sorologia anti-PGL1 negativo, uma sorologia anti-PGL1 positiva baixa, de 733, e uma baciloscopia negativa, e um PCR positivo com 38 ciclos. Então, fechado o caso, inclusive confirmado por exames complementares. A gente pergunta de novo, não precisa agora fazer a pergunta, mas obviamente que a gente saiu de tromboflebite superficial, de tromboangite obliterante, trombofilia, para hanseníase, que é, nesse caso, um caso com poucos sintomas, né? Ele não tinha mais muita coisa além disso, mas ele tinha um histórico importante que eu vou mostrar para vocês. Então, a anamnese continua sendo importantíssima na medicina. O pai do paciente foi diagnosticado com hanseníase vichoviana, isso não foi perguntado para ele em nenhum momento, há 2 anos, e já finalizou o tratamento. Um bom exame clínico faz com que os exames complementares sejam apenas complementares e não essenciais. Se você tem um nervo espessado daquele tamanho, como o nervo fibular superficial, com anestesia no seu trajeto, até que se prove o contrário, aquilo ali é hanseníase. Cuidado com o resultado de exames e evitem rotular os pacientes. A gente tem visto muito isso, eu também vou mostrar um pouco mais lá para frente. Então, sobre os 3 outros possíveis diagnósticos, tromboflebite superficial, trago esse artigo de revisão aqui, que é bem detalhado, A gente realmente tem um cordão aqui, como vocês podem ver aqui na perna da paciente, que lembra um pouco o que foi visto lá no pé do paciente que eu estou trazendo aqui, tá? Obviamente que Buerger's disease não é o caso, muito diferente, como a gente pode ver. E tem um artigo de trombofilia que também é interessante, falando sobre como é que você diagnostica, como é que você conduz, na revista da Associação Médica Brasileira, lá em 2003. E aí, por que a gente não deve rotular os pacientes? Isso aqui é coisa que a gente encontra em campo, quando a gente vai nas casas dos pacientes, vai nos lugares. Então, você vê aqui uma mãe que tem diabetes, e o filho dela, hanseníase. Então, esta diabetes da mãe, muito provavelmente, e aí nós estamos em investigação desses casos agora, é hanseníase, não diabetes. Ela pode ter as 2 coisas também. Mas aqui embaixo, no mesmo contexto, a avó com diabetes, sem um dedo, a mãe com diabetes também sem um dedo, já amputado por vários motivos, aí de não sentir o pé e tal. E temos o neto, neto e filho dessas 2 pessoas, com hanseníase, um quadro bastante grave nessa situação. Muito bem. Temos problemas significativos a serem enfrentados, o acesso ao sistema de saúde, através da estratégia saúde da família. O diagnóstico é um diagnóstico ainda clínico, então precisa treinar as pessoas. Como vocês viram, as pessoas estão saindo das universidades sem ver hanseníase, É pouco ensinado hanseníase. Hoje a gente encontra gente trabalhando na estratégia de saúde da família que nunca viu um caso de hanseníase. Então, claro que não vai fazer diagnóstico, O exame de contatos é precário, apesar de fazer parte do exame do paciente, examinar a família, chamar a família para examinar os contatos no Brasil é precário. Pouco se usa georreferenciamento, pouco se usa inteligência espacial. É necessário disponibilizar ferramentas sorológicas, moleculares, ultrassonografia, eletromiografia para auxílio diagnóstico, órtese e prótese, cirurgia reparadora. Ferramentas, análise de decisões. Exame de contatos é necessário ser feito, estesiometria é importantíssima, o estesiômetro deveria ser uma ferramenta que deveria estar em todos os lugares, Epidemiologia espacial, sorologia, biologia molecular, ultrassonografia, eletromiografia. Disponibilizar PQT nos lugares é diferente de disponibilizar capacidade para diagnosticar hanseníase. Em um determinado momento, o Ministério da Saúde e a OMS decidiram descentralizar o diagnóstico e o tratamento, mas descentralizaram para esses locais onde você não tem gente treinada, E aí você tem hoje uma série de casos de hanseníase que são diagnosticados já com incapacidade física, quando você poderia ter diagnosticado mais precocemente.
Descentralizar obrigações de diagnóstico é diferente de descentralizar o conhecimento sobre como diagnosticar hanseníase. Nós não podemos depender de campanhas para encontrar e tratar os pacientes, nós precisamos de exames laboratoriais modernos para acompanhar esses pacientes. Em 1980, nós tínhamos 5 milhões de casos registrados de hanseníase. Veio a poliquimioterapia, e com a poliquimioterapia se tratou muita gente. Em 2019, nós passamos a ter oficialmente 208 mil casos de hanseníase sendo diagnosticados todos os anos. Então, caímos de 5 milhões para 200 mil. Mas essa queda que aconteceu, a nosso ver, da Sociedade Brasileira de Hansenologia e de vários outros colegas em diferentes partes do mundo, é uma queda por falta de diagnóstico e não por realmente queda no caso, na quantidade de casos de hanseníase no mundo, né? E com a pandemia nós temos ainda um problema maior, que caiu mais ainda, nós perdemos 40% dos pacientes aí nos últimos 2 anos com a pandemia, né? Esse é apenas um dos trabalhos que existem em várias partes do mundo. Esse é o primeiro trabalho que nós publicamos, porque a gente trabalhava dentro de laboratório e resolvemos fazer pesquisa de campo a partir de 2009. Fomos às escolas, entramos nas casas de ex-pacientes para examinar as famílias, e o que nós encontramos foi altíssimas taxas de hanseníase não diagnosticada e de infecção subclínica entre escolares na região amazônica, uma quantidade muito grande, né? O que coaduna com esse gráfico? Esse gráfico aí, o que está em vermelho são os casos de hanseníase diagnosticados anualmente. Então vejam que até o 1998, né, aqui, 1991, desculpa, tem queda, e aí a OMS, nesse momento, assinou com os países um acordo de eliminação da hanseníase como problema de saúde pública até o ano 2000. E teve muito treinamento. Então, com o treinamento, o número de casos subiu até 800 mil casos novos por ano, em 1998. Mas como os países tinham assinado para o ano 2000, o número de casos só faz cair a partir desse momento. Então, cai. E nesta interface aqui, entre o ano 2000 e o ano 2005, cai muito, basicamente por conta do número de casos na Índia. A Índia sempre diagnosticou entre 400 e 500 mil casos novos por ano, mas como eles tinham que chegar na eliminação da hanseníase, eles perderam 100 mil casos por ano até o ano 2005. Em 2005, eles diagnosticaram 160 mil casos novos e declararam a hanseníase como eliminada como problema de saúde pública, e o Brasil ficou como sendo o único país do mundo grande que não tinha eliminado a hanseníase como problema de saúde pública. Então, na realidade, o Brasil continua com um número de casos alto, porque, bem ou mal, nós temos um sistema ainda funcionando, ainda conseguimos dar diagnóstico, ainda tem alguma coisa de treinamento, que, infelizmente, nesses países praticamente desapareceu, né? Então, você vê que quando tem uma busca ativa, que se faz em uma semana, em um mês, se encontra, como nesse caso aí, 20 mil casos novos em um mês na Índia, por exemplo, né? O que é muito alto. Ou aqui, por exemplo, já no Brasil, em Palmas ia declarar a hanseníase como eliminada, como problema de saúde pública, né? No ano de 2015, e aí um secretário de saúde novo, que resolveu dar uma atenção à hanseníase, fez treinamento para atenção básica, toda, né? Colocou um hansenólogo no local para supervisionar, e aí os números subiram para patamares de 1980, ou seja, para patamares de 20 anos atrás, e se mantiveram nesse patamar, né? E eu tinha um pouco mais para falar, porque eu tinha achado que o tempo era maior, mas esse aqui também é um outro trabalho que eu queria chamar a atenção, porque às vezes a gente fala disso, o pessoal diz, não, mas isso é mais nessas áreas periféricas e tal. Então, este é um trabalho que foi feito em Jardinópolis, que é a região de Ribeirão Preto, em São Paulo. E se vocês olharem aqui embaixo que está marcado, vocês vão poder ver que a taxa de detecção de casos novos subiu de 2,62 por 100 mil para 42,8 por 100 mil, ou seja, 20 vezes mais casos novos depois de um trabalho como que foi feito em Palmas, como que foi feito nas regiões que a gente passa, nas áreas da Amazônia, que tem poucos médicos, etc. Então,
tudo indica para a gente que a endemia oculta é muito, muito alta. A professora Maria Ângela vai falar com vocês agora, daqui a pouco, né, logo depois de mim. Ela vai mostrar os casos dela que ela tem recebido aí lá no HC, e que são casos muito avançados, né? E nós precisamos diagnosticar os casos precocemente. Obrigado.